Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Tia Sheila espera que todos vocês estejam bem, assim como eu. Hoje vamos estar iniciando mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje, vamos estar abordando mais um sistema do nosso corpo, o sistema cardiovascular, a vida em movimento. Então, nós estudamos nos capítulos anteriores como a digestão, a respiração, são importantes para fornecer a energia e também os nutrientes que o nosso corpo e que as nossas células elas necessitam para poder realizarem os seus trabalhos. Nesses dois casos, os nutrientes absorvidos pelo intestino e o oxigênio absorvido nos alvéolos pulmonares têm um destino. Que destino é esse? A corrente sanguínea. A partir de agora, nós vamos entender mais detalhadamente o que é a corrente sanguínea. Como o sangue é capaz de percorrer todo o nosso corpo e distribuir gases e nutrientes. Que caminhos essas substâncias percorrem? Como o sangue está sempre em movimento? Essas e outras questões serão respondidas ao longo desta aula, onde nós estudaremos o sistema responsável pela circulação do sangue, ou seja, o sistema cardiovascular. Então, para iniciarmos, vamos estar falando sobre a distribuição dos nutrientes. Então, nós tivemos a obtenção de informações no capítulo 8, onde nós percebemos que a função básica do sistema digestório é extrair dos alimentos os nutrientes necessários para a manutenção de quem? Das funções vitais do nosso organismo, não é verdade? Esses nutrientes, eles provêm dos alimentos que são ingeridos por nós e são transformados no sistema digestório e lançados no sistema circulatório. Tudo isso nós já sabemos, não é verdade? Então, essa notável pesquisa, ela chegou a algumas conclusões. Essa pesquisa foi realizada em função no ano de 1623, com base nos estudos desenvolvidos por um cientista, por nome William, onde o organismo humano e de todos os animais é percorrido pelo gás oxigênio do ar atmosférico e absorvido pelos pulmões. Outra questão. A corrente sanguínea tem como finalidade básica distribuir os gases e os nutrientes absorvidos dos alimentos pelo intestino delgado. Para onde? Para todas as células do corpo, através do sistema cardiovascular, que é constituído de vasos sanguíneos por onde circula o sangue e funcionando pelos músculos cardíacos. Foi a partir dessa descoberta de William que outros cientistas também se dedicaram ao estudo do sistema cardiovascular, ou sistema circulatório. Por exemplo, o cientista Marcelo, em 1694, ele demonstrou que esse sistema é formado pelo coração, pelas artérias, pelas veias e com imensas ramificações. Todo o seu estudo serviu de base para o que hoje conhecemos, o nosso tão complexo sistema cardiovascular. Então, vamos explorar esse sistema? O sistema cardiovascular, ele pode ser comparado ao sistema de trânsito de uma metrópole, o qual contém ruas e avenidas, que vão ser os vasos sanguíneos, formam uma rede que interliga todos os bairros. Esses bairros vão ser os órgãos, ao centro da cidade, que no caso é o coração, transportando pessoas, que no caso vai ser o sangue que é transportado. Portanto, podemos dizer que esse sistema é responsável pela circulação do sangue do nosso corpo, desempenhando importantes funções, tais como transportar nutrientes, gases e excretas celulares,
hormônios, enzimas e anticorpos, e também eles regulam a temperatura do nosso corpo. Esse sistema, ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, que nós temos artérias, veias e capilares, e também pelo sangue, que é importantíssimo no processo da circulação. Então, para conhecer os componentes do sangue, nós vamos entender que o conceito de sangue, ele é um fluido vermelho, viscoso, homogêneo, ou seja, homogêneo a olho nu. Por quê? Quando nós olhamos para o sangue, ele tem a coloração vermelha. Ele também ele é formado por uma parte fluida e uma parte celular. Como já vimos, ele se trata de um tecido conjuntivo no qual as células se encontram num material intercelular líquido. O plasma e a parte celular é formada por hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, a parte líquida é o plasma e a parte celular vai ser as hemácias, leucócitos e plaquetas, que nós vamos conhecer cada um daqui um pouquinho. Então, vamos começar iniciando falando sobre as hemácias. As hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, são células anucleadas que possuem algumas características. Vamos destacar aqui agora. Elas vão transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos por intermédio das moléculas de hemoglobina, localizadas no citoplasma celular. Quando os glóbulos vermelhos eles estão maduros, eles não possuem mitocôndrias, nem complexo de Golgi, nem lisossomos. Por essa razão, seu metabolismo é baixo e isso implica um curto período de vida, ou seja, dura em cerca de 4 meses. E mantém sua quantidade no sangue constante por meio de substituição realizada pela medula óssea vermelha. Já os leucócitos vão ser os glóbulos brancos. São células nucleadas que possuem as seguintes características. São produzidos pela medula óssea vermelha, defendem o organismo contra agentes patogênicos. O que são esses agentes patogênicos? São os que causam doenças, ou seja, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles agem no nosso organismo como exército de defesa. E as plaquetas são corpúsculos anucleados que possuem as seguintes características. São produzidos pela medula óssea vermelha e as plaquetas elas previnem hemorragias, já que atuam diretamente na coagulação sanguínea. Por exemplo, quando você leva um corte, aí está sangrando. Então, o que as plaquetas vão fazer? Elas vão trabalhar juntas para realizar a coagulação daquele local, para evitar que perda sangue, causando então hemorragia. Falando então sobre os vasos sanguíneos, então nós sabemos que os vasos sanguíneos vão ser o quê? As nossas avenidas, por onde é realizado o transporte de substância. Eles constituem uma longa rede de tubos pela qual o sangue é conduzido a várias partes do corpo. Assim como as cidades possuem diversos tipos de via, por exemplo, rua, avenidas, becos, o nosso corpo também apresenta vasos sanguíneos de funções e calibres diversos. Quando falo em calibre, significa o seu tamanho. Eles podem ser classificados em artérias, veias e capilares. Vamos conhecer cada um. As artérias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração a todos os órgãos do nosso corpo. Eles apresentam paredes espessas, pulsação e não possuem válvulas. As veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue dos órgãos para o coração. Elas apresentam parede delgada e não pulsam.
As veias possuem válvulas que impedem que o sangue flua na direção contrária. Já os capilares, eles possuem paredes muito finas e constituídas de uma única camada de células. Apresentam fluxos sanguíneos de baixa velocidade e ligam artérias e veias. É nesses vasos que ocorrem as trocas de nutrientes, por exemplo, gases e resíduos com as células. Por isso, as paredes estão finas, de modo a propiciar uma passagem. À medida que se distanciam do coração, as artérias vão se ramificando e se tornando mais finas até chegarem aos capilares, que são vasos microscópicos. O mesmo acontece com as veias, que a partir dos minúsculos capilares vão aumentando de diâmetro em direção ao coração. O coração é um órgão essencialmente muscular, oco, com 4 cavidades que são responsáveis pelo bombeamento do sangue que circula no nosso corpo. O tamanho do coração é variável e pode ser comparado com o de um punho fechado, pesando aproximadamente 400 gramas. O coração ele se localiza na parte central do tórax, ligeiramente deslocado-se para a esquerda e abaixo do nosso osso externo. Ele é formado por um tecido muscular estriado, denominado miocárdio, e se apresenta envolvido por 2 revestimentos, um interno, que é a mucosa, chamado de endocárdio, e outro externo, serosa, chamado de pericárdio. O coração, ele possui 4 cavidades, 2 superiores, átrios ou aurículas, e 2 inferiores, que são os ventrículos. A comunicação entre essas cavidades ocorre da seguinte maneira: o átrio direito se comunica com o ventrículo direito através da válvula anteroventricular direita. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular esquerda. A função das válvulas é garantir que o sangue sempre circule no sentido dos átrios para os ventrículos, ou seja, impedindo que esse sangue venha retornar. O sangue arterial, ele é rico em oxigênio e passa pelo átrio e ventrículo esquerdo. Já o sangue venoso é rico em gás carbônico e passa pelo átrio e ventrículo direito. O funcionamento do coração é realizado através de 2 fases, a diástole e a sístole, que são, respectivamente, a dilatação e a contração de átrios e ventrículos. Em situações normais, as câmaras do miocárdio se dilatam e se contraem 70 a 80 vezes por minuto. Esse processo acontece de forma sincronizada, de modo que, se os átrios estão em sístole, ou seja, contraídos, os ventrículos estão em diástole, dilatados. Isso faz com que o sangue passe dos átrios para os ventrículos pelas válvulas. Se o átrio estão em diástole, ou seja, dilatados, os ventrículos estão em sístole, contraídos. Esse mecanismo abre as veias pulmonares do átrio esquerdo, permitindo a chegada do sangue arterial ao coração. E as veias cavas do átrio direito, permitindo a chegada do sangue venoso, que vem de toda a parte do corpo. Se ocorrem contrações nos ventrículos, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo por uma artéria chamada de aorta para todo o corpo e o venoso sai do ventrículo direito para os pulmões através da artéria pulmonar. E o que é pressão arterial? Como vimos, a passagem do sangue pelos vasos é comandada pelo coração, que ele bombeia o sangue pelos vasos, através de movimentos como a sístole e a diástole. O sangue, então, ele vai invadir as artérias, exercendo uma pressão e dilatando-as. Essa pressão é chamada de pressão arterial. Em pessoas jovens, a pressão sistólica ventrícula máxima é de cerca de 12, ou seja, 120 por 80, que é o que nós conhecemos de 12 por 8.
É importante que a pressão arterial se mantenha nos valores de 12/8, porque quando a pressão arterial está baixa desses valores, nós chamamos de hipotensão ou pressão baixa. Quando esse valor está alto, ou seja, acima, chamamos de hipertensão ou pressão alta. Quando chega nessa questão de pressão alta, ele pode variar de 14/9, por exemplo. Então, isso pode ocasionar danos nos vasos sanguíneos e isso pode provocar sérios problemas de saúde, principalmente problemas relacionados ao nosso coração. No corpo humano, a circulação sanguínea é considerada completa, pois, como nós vimos, o sangue venoso e o sangue arterial não se misturam. Também é considerada dupla, pois naquele percurso que acabamos de descrever, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Todo esse processo pode ser classificado em 2 tipos. Grande circulação, que vai acontecer do coração, corpo, coração, e pequena circulação, que vai acontecer do coração, pulmão, coração. Na grande circulação, nós temos que o sangue arterial, ele sai do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, em direção às células, tecidos e órgãos de todo o corpo, levando às células o oxigênio e os nutrientes. Ao chegar aos capilares, fornece esses elementos e recolhe das células o gás carbônico e os resíduos. Dos capilares, seguem pelas veias de volta ao coração, trazendo sangue venoso, rico em gás carbônico, pela veia cava até o átrio direito. Na pequena circulação, o sangue venoso, que chegou repleto de gás carbônico dos órgãos de todo o corpo, sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões, onde vai liberar esse gás carbônico e receber o gás oxigênio, retornando arterial, rico em oxigênio, para o átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Embora pareça estranho, você não ouviu errado. Na pequena circulação, o sangue venoso segue para os pulmões por uma artéria e o arterial retorna ao coração pelas veias pulmonares. Como os vimos anteriormente, essa transformação de sangue venoso em arterial é possível graças ao processo denominado hematose. Agora podemos compreender como os gases e nutrientes oriundos da digestão e respiração podem ser aproveitados pelas nossas células, bem como o mecanismo de transporte dos resíduos. Tudo isso é bombeado pelo nosso coração, que tem ação involuntária, ou seja, a musculatura age de forma coordenada sem que enviemos comandos conscientes para isso. Observem atentamente agora esse vídeo onde eu vou apresentar para vocês os grupos sanguíneos. Prestem bem atenção. Então, pessoal, a gente sempre escuta aí as pessoas falarem, né? Ah, meu sangue é de um tipo, o sangue daquela pessoa é de outro tipo, né? O que acontece? Lá na antiguidade, as pessoas costumavam fazer transfusões sanguíneas e elas observavam que em umas pessoas dava super certo e em outras dava uma reação horrível que levava a pessoa até a morte. Aí eles pararam para pensar e não, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Então foi basicamente a partir disso que surgiram aí os tipos sanguíneos. Então vamos entender isso. O que acontece, pessoal? Lá na superfície das hemácias, que são as células do sangue, pode existir algumas proteínas que a gente chama de aglutinogênio. E aí existem 2 tipos de aglutinogênio, tem 2 tipos dessa proteína. Tem o tipo A e o tipo B. Algumas pessoas têm nas suas hemácias o aglutinogênio A. E aí o sangue dessas pessoas vai ser do tipo A. Outras têm o aglutinogênio B. Logo, o sangue dessas pessoas vai ser tipo B. Algumas pessoas têm as duas. E aí o sangue dessas pessoas vai ser do tipo AB. E outras pessoas não têm nenhuma. Vejam aqui, não tem nada. E aí o sangue dessas pessoas vai ser tipo O. Então essa tipagem sanguínea vem justamente dessas proteínas que estão presentes na superfície das hemácias.
classificando aí o sangue como A, B, AB e O. Agora, por que davam aquelas reações estranhas em algumas pessoas? Por quê, pessoal? O nosso organismo rejeita tudo que for estranho. Então, pensa comigo. Se o meu sangue é do tipo A, eu tenho o aglutinogênio A. Ele vai ser um antígeno meu. Logo, eu vou produzir anticorpos contra a proteína B. Então, se eu receber um sangue B, vai acontecer uma reação imunológica que a gente chama de aglutinação. E aí o sangue vai meio que formar grumos, meio que pedrificar dentro dos vasos. Da mesma forma, se o meu sangue for B, eu tenho a proteína B, ele é um antígeno meu. Logo, eu vou ter anticorpos contra a proteína A. Se eu receber um sangue A, aquela proteína é estranha para mim. Vai acontecer uma reação de aglutinação. Agora, se o nosso sangue é AB, a gente tem as duas proteínas, os dois antígenos, e aí a gente não vai ter anticorpos. Agora, se o nosso sangue é O, a gente não tem nem a proteína A, nem a proteína B, logo a gente vai ter os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Então, pessoal, é isso, a gente rejeita tudo que for estranho. Se o nosso sangue é AB, a gente pode receber de A, a gente pode receber de B, né? Porque tem as proteínas, não é estranho. E a gente pode receber de O, porque O não tem proteína, então não tem o que achar estranho aqui. Por isso que a gente diz que o sangue AB é um receptor universal. Ele pode receber de qualquer um. Já o O é o doador universal, né? Porque tanto faz a gente colocar em qualquer um, como ele não tem proteína nenhuma, não vai dar nenhuma reação estranha, certo? Então, o sistema ABO vem justamente dessa proteína do aglutinogênio que pode ou não estar presente na superfície das hemácias. Agora, tem também a questão do positivo e negativo, né? Que a gente escuta falar. Isso aí de positivo e negativo já se refere a outra proteína que pode estar presente na superfície das hemácias, que a gente chama de fator RH. Quem não apresenta essa proteína, a gente diz que o RH é negativo, logo o sangue vai ser negativo. E quem apresenta essa proteína vai ter o RH positivo e vai ter o tipo sanguíneo positivo. Algumas pessoas expressam pouco essa proteína, ela fica meio ali que escondida. A gente diz que o RH é fraco, mas mesmo assim continua sendo positivo, mesmo que em baixíssimas quantidades. Caso vocês queiram aprofundar o assunto, descobrir de onde surgiram essas proteínas, aí na descrição do vídeo tem um link em PDF para vocês acessarem. Então, gente, esse esquema aqui é o que mais confunde as pessoas, né? Quem pode receber de quem pode doar para quem, que é aquilo que eu já havia comentado com vocês, né? Não tentem decorar isso aqui que vocês vão se confundir. A gente rejeita tudo que for estranho. Se o nosso sangue é O, a gente não tem proteína, então a gente pode doar para O, a gente pode doar para A, para B e para AB, porque não tem proteína, não vai ter reação estranha. Se a gente é do tipo A, a gente pode doar para A e para AB. Se a gente é B, a gente pode doar para B e para AB. Eu posso colocar o B no A? Não, porque o A tem anticorpos contra o B. E se a gente é AB, a gente pode doar só para AB. Eu posso colocar o AB no B? Posso não, porque o AB, né, aqui o B tem a proteína B, tudo bem. Agora não tem a proteína A, então vai ter reação imunológica, certo? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê nas próximas videoaulas.